Agora 11 horas e 51 minutos. Hoje é dia do Audiência Pública aqui no Em Dia. E neste mês a gente tem trazido por aqui a série Direito Delas com a advogada e especialista em direito das mulheres, Thalita Lucena. Thalita já está por aqui comigo. Hoje a gente vai bater um papo muito legal porque hoje a gente vai falar sobre violência doméstica e medidas protetivas. Um assunto bem importante, né, Thalita? Bom dia. Exatamente. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um quadro aqui na Audiência Pública, Direito Delas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre violência doméstica, medidas protetivas, um tema extremamente importante, sobretudo com o caso tão acentuado de números de mulheres que são vítimas de violência aqui no nosso país. Vamos começar falando sobre a proteção da Lei Maria da Penha. Apenas as mulheres casadas, elas são protegidas pela lei? Essa é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas acham que a Lei Maria da Penha ela protege somente as mulheres casadas numa relação entre homem e mulher. Mas a lei ela é muito ampla. Ela protege mulher, independente de ser casada, de ser divorciada, solteira, viúva. A intenção da lei é proteger o gênero feminino. E não importa se ali a mulher tem uma relação amorosa. Então, por exemplo, se for uma agressão no ambiente doméstico e familiar de um tio para com uma sobrinha, cabe-se a Lei Maria da Penha. De um neto para uma avó, também cabe a lei. Inclusive, recentemente, o STJ decidiu que a Lei Maria da Penha, ela sobrepõe os estatutos. E o que isso quer dizer? Que caso uma criança ou uma adolescente seja vítima de violência doméstica ou até uma idosa, não se aplica o Estatuto do Idoso e nem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aplica-se a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha ela é muito ampla. Importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes, com a falta de informação, a gente não busca os nossos direitos, né? Exatamente, e as pessoas acham que a lei ela restringe ali aquela relação de homem e mulher, e não, e cabe inclusive nas relações homoafetivas. Thalita, vamos falar sobre o tipo de agressão, né? A violência doméstica, ela se aplica apenas à agressão física ou algum outro tipo de agressão? É uma dúvida também muito comum. As pessoas acham que a Lei Maria da Penha ou a violência doméstica ela é restrita somente à agressão física, quando na verdade a nossa lei prevê 5 tipos de violência. Além da agressão física, nós temos a agressão psicológica, moral, patrimonial e sexual. Quando a gente fala sobre a agressão física, a gente fala de toques, daquilo que usa força contra o nosso corpo. Então, empurrões, chutes, puxões de cabelo, tudo isso é agressão física. Quando a gente fala de agressão psicológica, é uma agressão mais maquiada, mas muitas vezes ela é mais danosa até do que a violência física. É violência que visa humilhar a mulher, diminuir, fazer com que ela ache que ela não é capaz de seguir a vida sem o seu agressor. Isso é violência psicológica. A moral, que envolve crimes contra a honra da mulher, como injúria, calúnia, difamação. A sexual, quando ela é obrigada a ter relações sexuais sem o seu consentimento. E a patrimonial, quando o agressor utiliza do patrimônio da mulher para manipular. Então, ele restringe, por exemplo, o cartão de crédito, ele retém os seus bens, faz dívidas no nome da mulher. Então, é importante que você saiba que a Lei Maria da Penha ela está aí e protege esses casos, né? Então, prevê 5 tipos de violência. Thalita, muita gente tem medo, né, de denunciar, muitas mulheres têm medo de denunciar, mas aquelas mulheres que denunciam seus agressores, elas são obrigadas a sair de dentro de casa? Como é que funciona esse processo? É extremamente importante essa pergunta porque algumas mulheres têm medo de denunciar e serem obrigadas a sair da sua casa. Mas, na verdade, nós, quando denunciamos, nós temos a medida protetiva de urgência. E na medida protetiva, pelo contrário, ela prevê o afastamento do agressor do seu lar. Então, a mulher deve ficar tranquila. Além disso, quando determina o afastamento do agressor do seu lar, do lar da vítima, determina também que ele não pode, por exemplo, se aproximar dela numa distância de 500 metros. Determina que se ele tem porte de arma, ele pede o porte de arma. Determina que ele não pode entrar em contato com ela em nenhuma hipótese, seja por celular, por rede social, através de recados de família. Então, é importante que a mulher saiba que ela não vai ser obrigada a deixar o seu lar e que existe a medida protetiva de urgência para ampará-la nesses casos. Como é que ficam os filhos, no caso das mães que sofrem de violência doméstica? Bruna, essa pergunta é muito importante porque muitas vezes o agressor utiliza da guarda dos filhos como uma forma de fazer chantagem com a mãe, dizendo o seguinte: se você denunciar, eu tomo a guarda dos nossos filhos. E a mulher muitas vezes fica com medo porque tem ali no seu filho o bem mais precioso. Mas, na verdade, o que o juiz faz é avaliar
o que é o melhor interesse da criança. Então, nesse caso, ela pode ficar com a guarda unilateral para a mãe, onde a mãe tem a participação ativa e direta na vida dos seus filhos. Também pode determinar uma visita assistida, ou seja, o pai vai ter o convívio com o filho, mas isso vai ser assistido e monitorado, ou até mesmo determinar que seja feita a suspensão do convívio familiar. Tudo isso vai ser avaliado, o nível de perigo, a segurança para a criança, então tudo vai ser visando o melhor interesse da criança nesses casos. Falar de um assunto importante que é se a gente revida a agressão, se a mulher agredida, ela revida ali a agressão, ela também pode ser presa? Muito importante essa pergunta. E aí, se a mulher revida, ela pode ser presa? E a resposta é que não. Se ela está revidando como uma forma de se defender, existe no direito a legítima defesa. Está prevista no artigo 25 do nosso Código Penal e se ela revida a agressão como uma forma de defesa, ela fica como uma excludente de ilicitude, ou seja, exclui o crime. Mas é importante que você saiba que essa legítima defesa ela precisa ser proporcional à agressão que ela está sofrendo. Porque se porventura seja desproporcional, aí infelizmente ela pode ser enquadrada em algum tipo de crime. Mas obviamente o fato dela ser vítima de violência doméstica pesa muito quando o juiz vai avaliar toda a questão. Thalita, para a gente fechar aqui, a mulher que está passando por esse tipo de situação, como ela deve buscar ajuda? Então, nós estamos chegando ao fim de mais um quadro, né, Direito Delas, e um recado para você, mulher que está nos assistindo. Hoje a gente conversou um pouco sobre violência doméstica e familiar. E se você for vítima de violência, procure ajuda. A violência, ela se manifesta nos mais variados tipos, violência física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. Se você está em uma situação de urgência, disque 190. Se você precisa de um atendimento, uma orientação, disque 180. Se você precisa de um atendimento presencial, com advogadas, psicólogas, assistentes sociais, nós temos aqui em Campina o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, um equipamento da Coordenadoria da Mulher que fica na Rua João Alves de Lira, 295, no bairro da Prata. É importante que você saiba, se você for vítima de violência e você não está sozinha, procure sempre ajuda. Semana que vem temos mais Direito Delas, né? Chegamos ao nosso último episódio, semana que vem? Nosso último episódio, semana que vem. Vamos antecipar o assunto para o pessoal de casa já ficar por dentro? Na próxima semana estaremos aqui encerrando esse quadro, o quadro Direito Delas, e o assunto vai ser as políticas públicas. Como as mulheres fazem para acessar algum tipo de política pública, seja na área da saúde, na área da violência, na área familiar. O que é que eu faço para ter o nosso direito ao Bolsa Família, por exemplo? Enfim, então na próxima semana nós estaremos aqui no quadro Audiência Pública com o Direito Delas, falando sobre o acesso aos direitos e políticas públicas. Então, se você tem alguma dúvida, manda para o WhatsApp aqui da Rede ITA. Thalita, muito obrigada por mais uma participação aqui com a gente. E se você é de casa, perdeu algum dos quadros, basta acessar os nossos canais, né? O nosso canal do YouTube, as nossas redes sociais. Lá tem todo o conteúdo trazido aqui pela advogada e especialista em direito da mulher, Thalita Lucena. Obrigada, Thalita. Muito obrigada e até a próxima terça.